procurar muito ou acompanhar religiosamente as manchetes a respeito da justiça brasileira para se deparar com um monte de absurdo. Isso eu sei que você já tá cansado de saber. Mas hoje eu vou te contar uma história que foi revelada pelo Projeto Colabora, que é de deixar qualquer um de cabelo em pé. É a história da Sandra, uma mulher paraense, mãe de 7 filhos, que cometeu um crime, isso é inegável, mas que a sentença que deram pra ela foi agravada pelo simples fato dela ser mãe. Já te explico. Olá, galera do Reload! Eu sou Larissa Venturini. E hoje nós vamos falar sobre o machismo no judiciário, tendo como base a história da Sandra, um nome fictício usado para preservar a identidade. Ela tinha 34 anos quando foi presa no aeroporto de Recife durante a conexão do seu voo, que tinha partido de São Paulo com destino final em Cabo Verde, na África. Ela levava 965 gramas de cocaína na mala despachada, disfarçada de produtos cosméticos. Saiu do aeroporto pernambucano direto para uma penitenciária. Não viu seu bebê de 3 meses falar as primeiras palavras e começar a andar. O menino havia ficado em Belém, junto com a avó materna. Sandra pegou uma pena alta no julgamento de primeira instância e não teve direito a responder ao processo em liberdade, o que é previsto em lei para mulheres com filhos pequenos. O fato dela ser mãe de 7 filhos não serviu para obter o benefício. E pior, o fato dela ser mãe foi considerado como agravante pela juíza para o crime cometido no julgamento do caso. Na sentença, a magistrada fez 14 menções aos filhos de Sandra. Uma delas dizia o seguinte: nem o filho a impediu de ir para São Paulo buscar drogas para transporte internacional. Demonstra, portanto, não ser uma pessoa disposta a trabalhar e estudar para garantir o sustento da sua família, optando pelo caminho de lucro fácil, sem esforço. Os filhos foram mais protagonistas na sentença do que o próprio crime. Inacreditável, né? E o mais absurdo disso tudo: em um intervalo de 15 dias, essa mesma juíza proferiu a sentença de um homem. Para ele, determinou 8 anos de reclusão, 4 a menos do que para Sandra, mãe de 7 filhos. O homem também tentava embarcar para a África com drogas, transportando 1.797 gramas de cocaína, o dobro da carga dela. Esse homem também era pai de 2 filhos, dos quais um nem viu nascer, nem sequer registrou. E sabe o que a juíza falou sobre a paternidade dele? Nada. Nem sequer uma palavrinha. Segundo a advogada Marcela Borba, que analisou o caso, a juíza não estava preocupada em punir Sandra pelo seu crime, mas em demarcar o lugar daquela mulher, que deveria ter ficado em casa com seus filhos. Para Marcela, Sandra foi punida como se integrasse uma organização criminosa por um transporte que ela sequer chegou a fazer. A pena por tráfico varia de 5 a 15 anos e a Sandra pegou pena de 12 anos, que é o dobro da pena base de homicídio, que é de 6 anos. E eu vou te falar, o machismo no judiciário não é só atribuído a juízes homens ou a magistrada do caso de Sandra. A pesquisa de mestrado de Luciana Costa Fernandes, no programa de pós-graduação em Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, analisou como juízas julgam mulheres acusadas de tráfico. A conclusão foi de que as diferenças de raça e classe social, bem como as situações de privilégios, não permitiam que houvesse empatia por parte das magistradas nos julgamentos, e elas são ainda mais opressoras. Bom, a história da Sandra demonstra bem isso. Ela sofreu com magistradas até no momento da extinção da pena após o indulto, que é o perdão da pena recebido exatamente por ser mãe. No começo de 2020, Sandra retornou ao Suriname, onde morava. Lá ela estava trabalhando de cozinheira numa área de garimpo. E quem acompanhou e narrou toda essa história foi a jornalista Joana Soares, que conta um pouco dos bastidores pra gente. Eu acompanhei um caso específico de Sandra. Eu gosto de individualizar essas histórias pra gente conseguir trazer mais detalhes, humanizar mais e ouvir por mais tempo e mais profundidade uma história única, que foi quando eu conheci Sandra, assim que ela saiu da prisão, e aí ela me conta, por vários dias a gente encontrou, e ela me contou desde antes dela ser pega no aeroporto de Recife, tentando fazer o serviço de mula do tráfico de drogas. Tenho contato com Sandra até hoje, essa matéria ela me levou algum tempo aí pesquisando e ouvindo e conversando com Sandra, entendendo aí os rumos da vida dela nesse período, a conseguir narrar essa história. Eu embaso muito a história com vários estudos e pesquisas de organizações que estão sempre estudando os direitos das mulheres, a defesa da população presa. A gente sabe que tem um sistema penitenciário brasileiro muito injusto, então Sandra acaba sendo um exemplo que a gente aprofunda na matéria, mas que representa muitas mulheres e representa inclusive essa estatística triste que a gente tem
de cada vez mais ter uma população carcerária feminina crescendo, muito no crime do tráfico de drogas, o que mostra que a guerra às drogas no Brasil pode ser uma guerra às mulheres, e também a feminização da pobreza, que é um fenômeno aí estudado. Foi muito interessante conseguir conhecer e conseguir entender um pouco mais da história dessa mulher que ficou 3 anos presa na penitenciária de Recife e demorou a conseguir o seu direito de liberdade, prisão domiciliar ou mesmo de mudança para o seu estado de origem. A história completa da Sandra tá aqui na descrição e eu super recomendo que você leia. Curtiu o vídeo? Deixa aqui seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Esse aqui é o canal Reload e a gente descomplica a notícia.